Olá, boa noite. Hoje é terça-feira, dia 26 de novembro. Boa noite. Veja agora alguns destaques da edição do Link Espírito Santo de hoje. Deputados aprovam reforma da Previdência para servidores estaduais. Procon realiza mutirão para renegociação de dívidas. Erosão continua colocando a vida de motoristas em risco na rodovia 060 em Guarapari. Em Colatina, moradores protestam contra aumento abusivo dos salários dos vereadores. E o Tribunal de Justiça propõe a redução do número de comarcas no Espírito Santo. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui na bancada o presidente da OAB, José Carlos Risque Filho. E tem ainda as notícias de outras regiões do estado nesta terça-feira. A partir de agora, no Link Espírito Santo. Estamos ao vivo para todo o Espírito Santo, seja muito bem-vindo ao Link. Os deputados aprovaram na noite de ontem a reforma da Previdência para os servidores estaduais. Também foi aprovado um projeto de lei complementar que aumenta a contribuição mensal dada por servidores da ativa, aposentados e pensionistas. A reportagem é da Anne Comete. A proposta que altera a idade de aposentadoria dos servidores públicos estaduais foi aprovada por 18 votos a favor e 9 contrários. Em nota, o Sindipúblicos disse que repudia a forma com que o governo tratou a reforma da Previdência, sem nenhum diálogo com os servidores, inclusive sem cumprir as recomendações do Tribunal de Contas. E ainda que a aprovação de uma alíquota única irá prejudicar ainda mais os servidores que já estão com perdas salariais que ultrapassam 30%. Bom, agora é hora de abrir o nosso canal de interatividade aqui no Link Espírito Santo. É isso, Adriana. A gente quer receber a opinião de você de casa sobre os assuntos do jornal de hoje. Mande a sua mensagem pelo nosso WhatsApp. O telefone é o 27 999 27 6943. A gente quer ler a sua participação ainda hoje ao vivo aqui no jornal. O Sindicato dos Trabalhadores dos Correios se manifestou nesta terça-feira sobre a confusão envolvendo policiais civis e um funcionário da empresa durante um protesto aqui em Vitória. Com medo, o rapaz que foi ameaçado pelos policiais não vai denunciar o caso. Os dois policiais aparecem nas imagens gritando com um homem que trabalha nos Correios e tentava passar. Não cala sua boca, espera! É na hora que você vai ficar na sua! Vai ficar aí! O rapaz é segurado com força pelo policial. Em seguida, a policial toma o celular do motoboy que filmava a confusão. Ô, velho, pô, pelo amor de Deus, também não. Mesmo. Vem isso aqui, não bate aqui! Me dá, tira a mão de mim! Um áudio que supostamente seria da policial também circula nas redes sociais. Ela diz que o rapaz tentou atropelá-la. Que a gente acorda de manhã, cansada, passou um fim de semana super estressado, porque o salário chega uma hora dessa e já não dá mais. Aí a gente vai fazer uma passeata para correr atrás. Aí vem uma praga dessa dos infernos e ainda que tenta passar por cima da gente, no meu caso o meu descontrole ainda foi muito pouco, eu deveria ter dado um tiro no meio da cara dele. O Sindicato dos Trabalhadores dos Correios afirmou que já está tomando as providências para resguardar o trabalhador que foi ameaçado pelos policiais. Nós estamos pedindo ali que a Corregedoria da Polícia Civil e a Secretaria de Segurança Pública do Estado tomem providências, façam a averiguação dos fatos para que esse tipo de coisa não ocorra. Se fosse um excesso da nossa categoria, nós não gostaríamos. Da mesma forma, também esperamos esse tratamento ali quanto a essas duas pessoas, que inclusive no áudio que anda circulando na internet, falam até mesmo de dar um tiro na cara de um trabalhador nosso. Ainda segundo o sindicato, o trabalhador está abalado e tem medo de represálias. Nós orientamos a não exposição, estamos discutindo, forçando a discussão dentro da empresa para que ele seja retirado dessa rota, para nós não há cabimento dele continuar, né, nesse percurso, tendo visto que já que a gente não tem feito a identificação dele, quanto mais reservá-lo, melhor, né? Estamos aguardando aí, ele não se encontra em condições de trabalhar, né, ficou assustado, se sentiu bem acuado, e principalmente com a repercussão dada. Nós procuramos o sindicato que representa os policiais civis. O Sindipol se manifestou através de uma nota. Disse que o protesto de ontem não foi organizado pela entidade e reforçou que a classe sofre com a desvalorização salarial e a falta de condições dignas de trabalho, mas que esses problemas não podem ser usados como motivos para que manifestações não aconteçam de forma pacífica e respeitando a sociedade.
E em nota, a Secretaria de Segurança Pública confirmou que o homem e a mulher que aparecem nas imagens são mesmo policiais civis. Disse ainda que todas as providências serão adotadas pela Corregedoria e que a Polícia Civil não compactua com esses desvios de conduta. Ressaltou ainda que atitudes como as apresentadas nas imagens também não refletem o treinamento oferecido aos policiais que ingressam na academia. E até amanhã, quem tem dívidas pode conseguir um bom desconto em um mutirão que acontece no PROCON da Assembleia Legislativa. Quem tem as informações pra gente é a Anicomed. É isso mesmo, Adriana e Fabiano. Acontece hoje e amanhã um mutirão de negociação de dívidas aqui na Assembleia Legislativa em Vitória. E para falar sobre isso, eu estou aqui com o deputado Eric Musso, que é presidente da Assembleia. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Anne. O link vai para um rápido intervalo e a seguir você vai ver que moradores de Colatina protestam contra o aumento abusivo dos salários dos vereadores. Estamos de volta com o link ao vivo para todo o estado. Em julho deste ano, a Prefeitura de Guarapari decretou situação de calamidade pública por causa de uma grande erosão que toma conta da ES-060, próximo a Meiaípe. Quem traz mais informações sobre essa situação de Guarapari é o Álvaro Guareschi. Boa noite para você, Álvaro. É isso mesmo. Boa noite, Adriana, Fabiano, boa noite a todos. São essas informações de Guarapari hoje. Adriana, Fabiano, é com vocês aí no estúdio. Obrigada, Álvaro. A Prefeitura de Vitória adiou o início da cobrança das multas para os motoristas que não têm autorização para passar pela linha verde. É que as placas com a sinalização dos horários e dos veículos que podem trafegar na faixa exclusiva não foram trocadas. A expectativa é que isso aconteça amanhã. Aí sim, as multas começam a ser aplicadas pelos agentes da Guarda. E a Polícia Rodoviária Federal cumpriu mandado de busca e apreensão na manhã desta terça-feira contra o suposto mandante de um esquema criminoso para fraudar a emissão de documentos de veículos, o CRV, aqui no Espírito Santo. O mandado foi cumprido em Minas Gerais, onde foram apreendidos documentos, mídias e dispositivos móveis que serão analisados pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, do Ministério Público Estadual. As investigações já revelaram provas de fraudes no registro de veículo em nome de mais de 400 pessoas, com a utilização de notas fiscais falsas, com o número de chassis de veículos exportados ou comercializados ao Exército Brasileiro. Ao todo, são 895 registros de veículos com um valor estimado de fraude superior a 100 milhões de reais. Bom, vamos ler agora as participações que chegam aqui pelo nosso WhatsApp, Fabiano? Vamos lá. Vamos começar aqui com o Luiz Arnaldo dos Santos. João Luiz Arnaldo dos Santos, de Colatina. Isso. Boa noite. Que coisa feia. Esses policiais têm que ser punidos. Fala em atirar nos outros à toa, falta de respeito. Isso não se faz. Tem também a participação aqui do Felipe Coiler, lá de Valparaíso, na Serra. Ele fala uma vergonha dois servidores públicos da Polícia Civil não darem um exemplo necessário para a sociedade quando trabalham para isso. A Corregedoria deve apurar severamente o caso. Ninguém pode tirar o direito de ir e vir de um cidadão, se referindo ao caso da reportagem, que a gente mostrou há pouco, né? Dessa confusão envolvendo o servidor do Correio e policiais civis que estavam aí protestando. Daqui a pouco tem mais participações, não é isso? Isso aí, continue participando. Bom, e o aumento do salário dos vereadores continua gerando muita polêmica em Colatina. Ontem teve manifestação na Câmara Municipal e quem traz os detalhes pra gente é o Altemar Collen. Boa noite pra você, Altemar. Olá, boa noite, Adriana, boa noite, Fabiano, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. Voltamos agora ao estúdio em Vitória. Com vocês. Obrigado, Altemar, pelas informações, direto de Colatina. Nós vamos agora para o rápido intervalo e no próximo bloco tem entrevista aqui na bancada. A gente recebe o presidente da OAB no Espírito Santo, José Carlos Risque Filho, para falar sobre uma proposta do Tribunal de Justiça que quer reduzir o número de comarcas aqui no estado. Estamos de volta com o Link Espírito Santo. O Tribunal de Justiça do Estado quer reduzir o número de comarcas aqui no Espírito Santo. O tema é bastante polêmico e para falar sobre o assunto, a gente recebe aqui na bancada o presidente da OAB aqui no Espírito Santo, José Carlos Risque Filho. Presidente, boa noite, bem-vindo ao Link. Boa noite, estou à disposição de vocês. Boa noite, presidente. Boa noite, Adriana. Prazer receber o senhor. Presidente, para a gente começar a esclarecer isso, né? Qual é exatamente essa proposta que a OAB Espírito Santo, aliás, o TJ, né, está propondo? Na verdade, existe uma expansão no Espírito Santo
de fóruns e que eventualmente você não tem estrutura suficiente para o bom funcionamento dessas varas, né? Seja falta de servidor, falta de juiz, de estagiário, de insumos, né? E o CNJ veio ao Espírito Santo este ano e propôs uma redução do número de comarcas no interior. A OAB faz parte de um comitê, o qual está sendo estudada essa possibilidade. E é importante que seja dito que isso é um estudo, isso não está ainda consolidado. Na verdade, a ordem faz parte desse espaço de debate, não foi consultada ainda a se manifestar formalmente, nem a votar absolutamente nada, e nesse momento está consultando a nossa base, exatamente para verificar se o cidadão e se o advogado serão beneficiados em relação a isso. Infelizmente, o judiciário sofre bastante no interior, a advocacia sofre bastante, o cidadão com processos que eventualmente não andam e não tem estrutura. Será que a solução disso seria essa unificação, essa integração, ou se seria se estruturar mais o interior? Esse debate ele precisa ser enfrentado porque os processos eles precisam ter início, meio e fim. Ter um processo que não ande para a advocacia é extremamente doloroso, para o cidadão ainda mais, que vai ao judiciário, pede uma decisão e não a tem de um modo certo, justo e adequado. Nós já sofremos muito com isso no Espírito Santo, seja no extremo sul, extremo norte. E o tribunal propôs e pôs em debate essas questões e a OAB, que é um órgão de classe, e é um órgão também que representa a cidadania, está pondo em debate em seus organismos internos sobre esse ponto. Se os presidentes do interior serão favoráveis ou não. Estamos ouvindo a nossa classe, estamos ouvindo os cidadãos. Me parece que num primeiro ponto é um pouco forte a gente falar em extinção de comarcas. Estamos falando aí de mais de 30 comarcas, não é isso, presidente? Exatamente, Adriana. Exatamente. E... na verdade, quando você abre uma comarca no interior, é motivo de festa, não é verdade? A população acha que está assistida. Está assistida, tem banda, tem festa, né? Foi aberto o fórum aqui da cidade, você cria uma jurisdição. E, na verdade, é muito bom você abrir fóruns, você abrir tribunais, você abrir a justiça, porque são elementos de distribuição da lei. O juiz nada mais é que alguém que analisa um caso e impõe a lei. Então, se o Brasil, se o Espírito Santo pudesse ter um tribunal em cada esquina, seria muito bom. O problema é quando se faz uma expansão e não se tem estruturação além de um próprio prédio. Um fórum, um prédio vazio não é fórum. Nós estamos falando de estrutura, de falta de estrutura, como, por exemplo, o mínimo computador, um servidor para auxiliar o juiz. É disso que nós estamos falando? Básica, né? Principalmente, Adriana, servidores. Eu viajo muito de norte a sul do Espírito Santo e o que eu mais ouço de juízes também, diz que a gente está aqui com um servidor só, com nenhum servidor, e o servidor está lá eventualmente desmotivado. Ele está lá sem produzir absolutamente nada. Eu não ponho a culpa em servidor e juiz. Na verdade, eu volto a falar, um fórum não é um prédio. Um fórum tem muito mais que um prédio, ele é uma estrutura funcional. Se você tem um magistrado ali com um servidor só, com um estagiário só, ele não vai funcionar. É como você está aqui, Adriana, sem o cameraman. Você não pode filmar e falar ao mesmo tempo. Na verdade, tem que haver uma solução. Eu não sei, a ordem ainda não se manifestou formalmente, se a solução é a integração. Nós estamos estudando já há vários dias com cada presidente do interior e são eles que vão nos falar se isso vai ser bom ou não, sobre a solução para a morosidade processual. Se a integração for resolver esse problema, a ordem vai recebê-la de braços abertos. Entretanto, não podemos ter nenhuma espécie de retrocesso social e nem nenhum retrocesso na distribuição da justiça. O cidadão que mora em Vitória, ele tem que ter acesso à justiça como cidadão que mora em Montanha, que mora em Mimoso do Sul, que mora em Ecoporanga, ele tem que ter acesso ao judiciário da mesma forma que o cidadão que mora em Vitória. Nós entendemos que eventualmente pode haver um atraso, um retrocesso, pois se o cidadão que leva 20 minutos para ir ao fórum hoje vai passar a levar 1 hora, talvez ele tenha que avaliar se é melhor se deslocar em 1 hora, mas ter um juiz esperando ele lá, do que chegar no fórum em 20 minutos sem um magistrado. É um debate difícil, doloroso, nós estamos sentindo a dor de ter que debater isso, entretanto a OAB não vai se furtar em analisar cada caso e se manifestar
a seu tempo. Presidente, muito se fala da morosidade da justiça, dos processos mesmo, a tramitação dos processos de uma forma geral. Quando a gente reduz as comarcas, né, os leigos pelo menos pensam que você poderia ter uma lentidão ainda maior, já que a distribuição poderia ficar prejudicada com isso. O Espírito Santo hoje conta também com uma defasagem na quantidade de defensores públicos. O senhor acha que a população pode ficar, de certa forma, prejudicada com essa redução? Eu vou fazer aqui uma analogia com a Justiça do Trabalho, que é mais a minha área, e não tem varas em todas as cidades. Pelo contrário, tem uma distribuição, às vezes, por regiões, e funciona muito bem, porque as varas do trabalho, elas têm uma estrutura muito boa. A Defensoria Pública precisa urgentemente melhorar os seus quadros. Não no termo qualitativo, que é muito boa, mas em termos de números. Pois, eventualmente, em cidades que faltam Defensoria Pública, você tem, às vezes, um advogado que supre essa falta de defensores públicos e, eventualmente, você tem um decréscimo do acesso à justiça. Sem dúvida alguma, é preciso que se integre mais os defensores, que se remunere muito bem e, principalmente, se remunere bem a advocacia dativa, que supre a falta de defensores públicos. Agora, presidente, é claro que o TJ pensa nessa redução com uma forma de economizar. Seriam 13 milhões em economia. É um papel da OAB também cobrar que esses 13 milhões economizados sejam investidos nas comarcas que vão absorver essas outras que deixarão de existir? O papel da OAB, Adriana, vai além. Vai, na minha opinião, primeiro se imaginar se não teria outro local para se economizar esses 3 milhões. Porque, mesmo que essa integração vá gerar um resultado útil, talvez doa nas cidades do interior, ao executivo, ao cidadão que está lá e tem um fórum em sua cidade, doa a ele muito deixar de ter esse serviço lá. Então, num primeiro aspecto, se posicionar e avaliar se esses 13 milhões podem vir de economia de outra forma, né? Porque é um precedente aqui no Espírito Santo, salvo equívoco, único no Espírito Santo, e isso nunca aconteceu, salvo equívoco, né, de se fechar a comarca. Então é preciso, primeiramente, se avaliar se é necessário essa atitude tão drástica. Num segundo ponto, sim, se cobrar que essa economia seja reverberada nessas estruturas. O que não pode ter, e aí é um debate que a gente tem feito desde janeiro, é ter fórum sem juiz. E hoje eu vou ao extremo norte. Eu tenho certeza que a pauta da reunião que eu vou ter lá amanhã cedo é falta de juiz e servidor. Se a integração vai solucionar isso, bem-vinda. Agora, se temos outros meios para solucionar, a Ordem quer participar ativamente do debate. Tá certo. Olha, a gente quer agradecer muito ao presidente da OAB, José Carlos Risque Filho, hoje conversando com a gente aqui no Link Espírito Santo, especificamente sobre essa proposta do Tribunal de Justiça para reduzir o número de comarcas aqui no estado, uma redução expressiva, né, como o presidente disse há pouco. Enfim, é um assunto polêmico, né, Adriana? Sim, a gente espera que todas as decisões que forem tomadas seja pensando no bem da população capixaba, né, presidente? Obrigado. E para falar que é a primeira vez que a gente fala em público em relação a isso, e para falar que esse é um projeto muito inicial e a Ordem, ao seu tempo, de maneira breve, vai se manifestar formalmente. Bom, e o presidente e o primeiro secretário da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha reassumiram hoje seus cargos. Eles tinham sido afastados depois de uma suspeita de propina. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Adriana. Muito obrigada a você de casa que nos acompanha todas as noites no Link Espírito Santo. E por hoje é isso. Essa foi a notícia aqui de São Gabriel da Palha. Uma excelente noite a todos e voltamos com vocês no estúdio aí em Vitória. Obrigada, Renata. Bom, o Link vai para mais um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre um grave acidente que deixou uma pessoa morta e mais de 40 feridos na BR-262 em Ibatiba. Estamos de volta com o Link ao vivo para todo o estado. Uma pessoa morreu e outras 40 ficaram feridas em um grave acidente entre um carro e um ônibus ontem na BR-262, próximo a Ibatiba. Nós vamos direto à nossa redação em Cachoeiro de Itapemirim, conversar com Samuel de Fraga, que tem mais detalhes para a gente. Boa noite para você, Samuel. Olá, Fabiano, Adriana, boa noite a vocês, boa noite a todos. O acidente aconteceu no trecho que liga Ibatiba a Pequiá, no quilômetro 172. Adriana, Fabiano, esses foram os destaques aqui de Cachoeiro. Eu volto amanhã com outras informações aqui da região sul. Uma boa noite para vocês e até lá.
Boa noite, obrigado Samuel pelas informações. Bom, hora da gente ver aqui, ler mais mensagens, né, Adriana? Sim. Que os nossos telespectadores mandam pra gente. Tem aqui a mensagem do Rogério Firmino de Viana. Ele falou, boa noite, muito bom. Agora mexer na aposentadoria e mordomias deles, deputados, ninguém fala nisso. Isso é uma vergonha, se referindo aí à aprovação da reforma da Previdência para os servidores estaduais que a gente mostrou no primeiro bloco do programa. A Eliana Barbosa de Vila Velha, ela diz, essas ameaças dos policiais são inaceitáveis. Eles estão a nosso serviço para nos dar segurança e não ameaçar principalmente quem está trabalhando. Aonde está a Corregedoria da Polícia? Uma vergonha esse comportamento dos dois policiais. Só lembrando, Fabiano, que a Corregedoria já está investigando esse caso. Isso. Bom, tem uma última participação aqui. O Juliano de Colatina, ele diz, olha, é impressionante a falta de respeito de algumas autoridades policiais com a população. Eles não têm esse direito. Se temos que respeitá-los, primeiro tem que se dar o respeito. O que eles fizeram é uma vergonha para a categoria. Opinião do Juliano de Colatina. A gente agradece muito a todas as participações. Sempre vocês podem participar, mandar a sua mensagem ao vivo para a gente ler aqui na bancada do jornal. E um projeto social de São Mateus foi contemplado numa campanha promovida pelo youtuber Felipe Neto nas redes sociais. Quem traz os detalhes para a gente é a Nariane Lopes. Boa noite para você, Nariane. Olá, boa noite, Fabiano, boa noite, Adriana, boa noite a você que está nos assistindo aqui pelo Link Espírito Santo. E por hoje é só, voltamos agora ao estúdio em Vitória. É com você, Fabiano, é com você, Adriana. Bacana o projeto, muito obrigado, Nariane, pelas informações direto de São Mateus. E o Link Espírito Santo desta terça-feira vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Mais notícias do Espírito Santo você confere em sinoticias.com.br. A gente se vê amanhã. Para você, uma ótima noite. Boa noite e até amanhã. Record News, informação para você crescer.